O nosso preletor que estará aqui já morou fora do país. Quem é? Vamos receber a Aurora nessa noite com alegria. Mais forte, mais forte. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui pra frente. Vamos orar por ela. A Aurora é uma mulher preciosa nessa casa. Ela tem sido boca de Deus na minha vida, na vida de todos aqui, acredito eu. Amém? Então vamos orar por ela. Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã, graças nós te damos por esse dia, e graças nós te damos, Senhor, pela vida da Aurora. Eu sei, ó Deus, que ela é uma preciosidade dessa casa, meu Deus. A Aurora é uma mulher de Deus, a Aurora é uma mulher de oração, e ela é boca do Senhor nessa casa, neste altar. Use ela, meu Deus, como atalaia, use ela, meu Deus, para exortar, use ela para confrontar, use ela com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Use-a, meu Deus, para ser boca do Senhor nessa manhã. Que aqui não seja ela, mas seja a sua voz. E que os céus estejam abertos sobre este lugar, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. 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 Bom dia. Bom dia. Eu queria que acendesse a luz porque, né? Ai, obrigada. Pô, aí alguém falou assim, você é gêmea da pastora Vânia? Eu falei, gente, isso porque eles não falaram, né? Que a gente é casada com um pastor, né? E que a gente é casada com os pastores mais bonitos da casa, entendeu? O meu pai e o meu marido, entendeu? E que a gente tem um Abraão na nossa vida, que a nossa mãe chama Maria das Graças. Olha, a gente tem muita coisa em comum, né? E olha, o que mais a gente tem em comum? Que a gente ama dobradinhas, jiló, frango com quiabo. E que a gente não sabe disfarçar quando fica assustado também, né? Só que ela não vira o olho, eu viro, entendeu? A gente tem muita coisa em comum. E é normal nós termos coisas em comum com as pessoas que a gente admira, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente se aliança. Eu sou casada com o Sérgio há 16 anos, né? Casei com ele quando eu tinha apenas 2 anos, né? Hoje eu tenho 18. E ele casou com 4 anos, hoje ele tem 20, mas nós somos casados há 16 anos. E muitas pessoas, às vezes, ainda nos perguntam se nós somos irmãos, porque a gente se parece. Eu falei, gente, mas eu parecer com o Sérgio, né? Eu sou a boca, o Sérgio, né? Ele é o cérebro do relacionamento, eu sou a boca do relacionamento. Ele é caladão, eu sou faladeira. Mas nós temos muitas coisas um do outro, porque nós herdamos isso ao longo do tempo. Quem olha o Sérgio hoje, né? Gaúcho, né? Que depois foi para Curitiba, que depois foi para a Inglaterra, que não conversava com as pessoas, não tocava nas pessoas, não abraçava as pessoas, não conversava com ninguém. Sérgio era meio bichinho do mato. Eu não, sempre fui essa pessoa assim, bem bagaceira mesmo, né, de Jeová e tal, assim e tal. Mas ele me temperou e eu temperei ele. Relacionamento tempera. Por isso a Bíblia diz no Salmo 1: não se assente em qualquer mesa, não compactue com qualquer aliança, não se relacione com qualquer pessoa, porque uma pessoa tempera a outra. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e muito provavelmente você está sentado do lado dela porque você tem afinidade com ela. Você tem afinidade com a Isha, você tem afinidade com a Juliana, você tem afinidade com a Camila, você tem afinidade com a Andressa, você tem afinidade com a Yara, com a outra Camila. A Ana Luísa tem uma afinidade com o Caco, né? E ele tem uma afinidade com ela. Essa pessoa que está sentada do seu lado, provavelmente é uma pessoa que você se ligou de alguma forma. É uma pessoa que você viu nela algo que você gostou. Isso é uma lei chamada lei, diga comigo, lei da atração. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 1. Eu trouxe a King James, mas eu quero ler com vocês na nova tradução. Vamos lá? Samuel morreu e todos os
israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, na cidade de Naom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal, em nome de Davi, e então ficaram esperando. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar dele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que eu matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que nem sei de onde vieram. E os homens de Davi voltaram e contaram tudo o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube, Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. Vamos ler até aqui por enquanto. Deixa eu contextualizar você no texto, porque um texto sem contexto se torna um pretexto para heresias. Então vamos contextualizar tudo o que está acontecendo aqui. Anteriormente, no texto, a gente viu uma situação no mínimo engraçada. Saul começa a perseguir Davi. Saul começa a querer boicotar Davi. Saul estava muito fora da casinha. Saul já não estava aliançado com o propósito de Deus para a vida dele, com a posição do propósito de Deus para a vida dele e com o propósito posicional de Deus para a vida dele. Então Saul começa a perseguir Davi e Davi teve a oportunidade de aniquilar Saul, enquanto Saul estava fazendo o quê? Diga comigo: cocô. Cocô. Saul estava num momento vulnerável. A Bíblia diz que Saul estava aliviando o seu ventre. Olha que palavra gourmet, que palavra chique, né? É uma palavra assim. Diga pro seu irmão assim, pergunte para ele assim. Os namorados não perguntam não, que não é romântico, tá? Você vai perguntar agora. Pergunta pra pessoa assim que você não precisa romantizar com ela. Fala com ela assim: você já aliviou o seu ventre hoje? Se não, a gente pode comprar uma Activia pra você, um Actimel, Lactopurga, fazer uma massagem, tomar um chazinho, né? Porque mulher não pode ficar sem aliviar o ventre, porque mulher que fica sem aliviar o ventre vira uma mulher, diga comigo, enfesada. 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 Esse termo significa cheio de fezes, né? Então, você tá lá nessa situação e Saul estava lá aliviando o seu ventre. Davi teve a oportunidade de aniquilar Saul ali. Mas a Bíblia diz que o coração dele foi tomado de temor. E ele não tocou na vida de Saul, ele não tocou em alguém que estivesse em situação de vulnerabilidade. Ele não tocou numa autoridade vulnerável. Davi entendeu que Saul ainda era autoridade e que não podia se tocar numa autoridade vulnerável. E tudo isso aconteceu, diga comigo, depois
profeta, juiz em Israel. E aí, Samuel morreu. E a Bíblia começa o capítulo 25 dizendo que quando Samuel morreu, todos choraram e prantearam a morte de Samuel. E eu quero começar a falar desses homens porque a gente só chora e só lamenta a perda e a partida de alguém que realmente fez sentido. Alguém que realmente foi importante. Muitas vezes nós ficamos sabendo de muitas mortes. E nós até falamos, que pena. Nossa, que coisa. Mas aquilo não dói em nós. Aquilo não remói, aquilo não comove. Aquilo não permanece em nós. Porque muito provavelmente aquela pessoa não foi importante para nós. Ela foi importante para alguém, não para nós. E você até fala, nossa, que coisa, né? Fulano de tal morreu, tão novo, tão de repente, né? E nossa, que coisa. Mas quando alguém muito próximo de você ou muito importante para você morre ou parte ou se vai, né? Você dói, você chora, você lamenta. E Saul era alguém tão importante que todo o povo pranteou e lamentou a sua partida. E a Bíblia começa então a falar que depois disso Davi foi para o deserto de Parã. Davi estava fugindo de Saul. Teve a oportunidade de matar, não matou. Teve a oportunidade de aniquilar, não aniquilou. Imagina, teve a oportunidade de matar um rei que estava fazendo cocô. Ia ser vergonhoso para quem morreu, mas ele não tocou na unção de um líder vulnerável. E ele continuou ali e fugiu para o deserto. E aí a Bíblia começa então a relatar a história de um outro homem. Em pouco tempo nós vimos ali histórias de várias pessoas em paralelo. E a Bíblia começa a falar sobre um descendente de Caleb. Um homem que era de uma linhagem top. Um homem que era bisneto, tataraneto, trisaneto de pastor, vamos falar assim. A família dele era uma família sacerdotal. Era descendente, diga comigo, de Caleb. Caleb foi um dos espias que entrou na terra prometida. Ele fez o percurso, ele cumpriu o propósito. Nabal era descendente de Caleb. Imagina você tem aí na sua família, sabe quem era o meu tataravô? Billy Graham. Sabe quem era o meu tataravô? Vamos falar, Martin Luther King. Sabe quem era a minha tataravó? Sabe quem era? Susan Wesley, mãe de John Wesley. Olha, John Wesley então era meu bisavô, meu tio bisavô. Imagina você poder contar para os seus filhos que você veio de uma linhagem que mudou o mundo. Que você veio de uma linhagem que mudou o mundo em nome do Senhor. E a Bíblia começa apresentando Nabal como descendente de Caleb. Porque desde antigamente, e ainda no Oriente é assim, quem aqui é fã de dorama, levante a sua mão. Dorama, você tá vendo? Gente, que bom, né? Quem me apresentou, Arthur, cadê o Arthur? Obrigada, viu, Arthur? O Arthur me ligou um dia e falou assim, assiste Pousando no Amor. É um caminho sem volta. E aí ele começou com a droga mais forte. E eu assisti. Mas quando a gente começa a entender, eu não estou falando só da Coreia, mas de toda a parte oriental, as pessoas são apresentadas pela linhagem e pela família que elas vieram. Então, se eu fosse me apresentar hoje, eu seria Lelis Aurora, ou Gonçalves, né, pelo meu marido, Gonçalves Lelis Aurora. Eu não seria Aurora, porque não é importante no Oriente quem eu sou, o importante é de onde eu vim. E a Bíblia, seguindo essa tradição, começa a apresentar a Nabal como alguém que era descendente de Caleb. Mas aí a Bíblia coloca no versículo 25:2 para mim. Havia um descendente de Caleb, da cidade de Naum, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente. Diga comigo, mas. Diga comigo, mas. A Bíblia até então falou que esse homem era rico, que esse homem era descendente de Caleb, que ele tinha um monte de gado, um monte de ovelha, um monte de criação. Ele era um hétero top. Ele era assim, sabe? O cara que se você olhasse lá, no Tinder não, tá? Se você olhasse lá
no aplicativo gospel, Jesus me encontrou, né? Aquele aplicativo lá. E se você olhasse na igreja, você ia falar: nossa, Nabal, vem em mim, Nabal, vem pagar minhas bolsas, vem pagar minhas maquiagens, vem me levar pra jantar, vamos comer sushi, porque Nabal era um cara, imagina, gente, descendente, filho de pastor. Olha, nossa, a família dele tudo é pastor, todo mundo importante, todo mundo é de Deus. Mas a Bíblia te fala assim, ó, mas. E eu tenho medo de quando a Bíblia fala mas. Eu tenho muito medo de quando a Bíblia fala mas. Porque mas, entretanto, contudo, porém, diz assim, ó, é isso, ok? Mas expectativa e realidade, entendeu? Esse mas dá um contexto de expectativa e realidade. Expectativa, Nabal era um hétero top. Nabal era o cara que toda menina ia pra igreja e falava: pastor, ora pra Deus enviar um Nabal rico, um Nabal gatão. Porque Nabal acho que não era feio, né? Descendente de Caleb, vamos conjecturar aí. E aí Nabal tinha lá muitas riquezas, muitas posses. E Nabal casou com a Abigail, uma mulher bonita e uma mulher inteligente. Tem homem aqui? Amém. Nossa, gente, tomei até um susto agora. Oi? Juliana! Chama a maçonaria, Juliana! Maçonaria, gente, por favor! Tem homem aqui? Amém. Quem aqui não é casado ainda, diga misericórdia! Misericórdia! Quem aqui é casado, diga misericórdia! Não! Fala amém, graças a Deus! O favor de Deus me alcançou! Quem aqui é solteiro fala misericórdia? Misericórdia. Agora imagina Deus mandar pra você uma Abigail. Fala pra esse irmão assim, tô sentindo Deus, fala. Fala uma mulher bonita. Fala uma mulher bonita. Uma mulher bonita. Gente, ela era bonita sem botox. Ela era bonita sem cinta. Ela era bonita sem maquiagem, sem Mary Kay, sem MAC. Ela era bonita sem Boca Rosa, sem a base de R$100 da Boca Rosa. Ela era bonita sem enchimento no sutiã. Ela era bonita sem coisa pra apertar as panças. Ela era bonita, gente. E a Bíblia fala que ela era bonita e inteligente. Gente, eu acho que nada é mais interessante numa mulher quando ela é inteligente. Porque tem gente que é linda, calada é um poeta. Aquela menina bonita que quando ela, né, ela fala, você fala, dá uma segurada. Eu falo pra ela assim, dá uma segurada pra você continuar sendo bonita. Mas não, a Bíblia diz assim, Abigail era bonita e inteligente. Mas Nabal era mau e grosseiro. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Filho de peixe é peixinho? Filho de peixe é peixinho? É? Neto de peixe é peixinho? Não. Filho de crente é crentinho? Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que muitas pessoas têm investido na sua vida? Porque não importa de onde você veio, você não precisa, não deve e não pode continuar a história de onde você veio. Se você veio de uma família má, você não precisa ser mau. Se você veio de uma família destruída, você não precisa ser destruído. Se você veio de uma família incrédula, você não precisa ser incrédulo. Se você veio de uma família que odeia o Senhor, você não precisa continuar essa história. Mas a Bíblia também disse, não importa quem seja o seu pai, se ele é pastor, se ele é bispo, se ele é arcebispo, se ele é o papa, se ele é a quarta pessoa da Trindade que virou o quarteto fantástico por causa dele. Isso não faz de você alguém unido com o Senhor. A Bíblia diz que Nabal era descendente de Caleb, mas ele era mau. E não existe filho de Deus que seja mau. Porque a Bíblia diz que Deus é bom e os filhos dele são imagem e semelhança dele. E esse mal não é mal com ele que faz o bem. É mal com o que é ruim mesmo. A Bíblia diz que ele era mau, que ele era grosseiro.
E não existe nada pior que um crente mau e que um crente grosseiro. Porque na verdade essa pessoa, diga comigo, não é crente. Não é filho de Deus. A Bíblia diz, seja sal e seja luz. Seja luz, seja tempero, seja diferença, seja claridade, seja aquela pessoa que revela a luz. Quando a Bíblia diz Nabal era mau e grosseiro, apesar de ter vindo de uma família abençoada, tudo aquilo que Nabal possuía, tudo aquilo que Nabal administrava, tudo aquilo que ele regia como senhor, como fazendeiro, como homem rico, ele herdou, ele tomou posse, ele recebeu da linhagem que ele veio. A Bíblia não diz que ele adquiriu riquezas. A Bíblia não diz que ele construiu riquezas. No entanto, a Bíblia diz que ele possuía, que ele tinha, que ele era um homem rico. E mesmo sendo um homem mau, um homem grosseiro, Deus deu para aquele homem uma esposa chamada Abigail. Os nomes no hebraico, tanto Nabal quanto Abigail, têm significado e têm origem hebraica. E os nomes no hebraico, eles são literalmente a tradução do que se referem mesmo. Né? Por exemplo, Clara. Né? Cláudio é um nome em latim que significa manco. É uma expressão que significa manco em latim. E essa tradição é uma tradição hebraica que dá o nome do significado. Sabe o que significa Nabal? Sabe o que significa Nabal? Diga comigo, insensato. Diga comigo, insensato. Agora, Abigail. Abigail tem duas raízes nesse nome no hebraico. Ab, de Aba, né? Que ali é pai, papai. Aba é papai, é aquela coisa, papaizinho. E Gail, Gil, esse nome do nome dela, significa regozijar-se, alegria, felicidade plena. Enquanto Nabal, descendente de Caleb, era um homem insensato, na raiz do nome dele, Abigail, que a Bíblia não diz de que chocadeira ela saiu. Abigail, que a Bíblia não diz quem era a mãe, quem era o pai, quem era a avó, onde que ela nasceu, o que ela tinha. Abigail só falou, a Bíblia só disse que ela era bonita e inteligente, não falou de onde que essa mulher saiu ali no texto. Abigail significa a alegria do papai, o regozijo do pai. Um homem insensato, filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, de uma linhagem crente, se casou com uma mulher que não tinha linhagem, mas que era a alegria do pai. Uma mulher bonita e uma mulher inteligente. E aqui nós temos um paradoxo. Um veio de um bom berço, mas não valorizou a herança que recebeu. Outra, não se sabe, não se diz de onde vem, mas ainda assim era a alegria do pai. Representava alguém inteligente, representava alguém bonito. Todas as vezes que eu ouço a palavra bonito na Bíblia, quando eu leio a palavra bonito, eu me lembro como a Bíblia descreveu Davi. A Bíblia diz assim, olha, Davi era bonito, tinha os olhos brilhantes. A aparência de Davi era gostosa de olhar. Eu acho que Davi era aquele menino que se olhava e queria continuar olhando, porque sabe aquela pessoa que você quer só ficar olhando e falar assim, nossa cara, só de eu olhar eu vejo Deus nele. Sabe, porque beleza é bem relativo. Eu não pareço, eu pareço ter 18, eu sei disso, vocês podem continuar me iludindo, mas eu tenho o dobro, 18 não é 18, é 36, não. Eu tenho o dobro disso, eu tenho 39 anos. O dobro e mais um cadinho. O Sérgio tem 42. Tô melhor que você. Aí, quando eu olho assim, eu penso, beleza é tão relativo para nós, que às vezes a gente dá tanta importância nisso, é uma coisa que passa. E é uma coisa que passa. Mas a Bíblia não diz só que ela tinha algo que era passageiro. A Bíblia diz que ela tinha algo que era permanente. Ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher sábia. Era uma mulher que sabia ser diplomata, que sabia conduzir situações, que sabia, sabe,
olhar as situações de um âmbito muito maior, de um aspecto muito maior, e sabia identificar a situação, o problema e a solução, e não trazia a glória para si. Continuando o texto que nós lemos, a Bíblia diz que Davi estava ali afugentado e ele soube que Nabal estava naquela região e mandou um de seus empregados ir lá pedir ajuda. Imagina Davi com 600 homens, mais animais, mais todo equipamento, 200, mais 400, mais tudo aquilo que ele estava correndo pelo deserto, num deserto, passando uma situação extremamente difícil, extremamente complicada. Falou assim, nossa, tem um homem aqui rico, descendente de quê? De Caleb. Eu acho que o que chamou a atenção de Davi em relação a Nabal, que ele era descendente de Caleb. Como que um descendente de Caleb não vai me ajudar? Como que um descendente de Caleb não vai olhar para mim com um olhar de misericórdia? Só que aquilo que Nabal havia recebido de herança não serviu de nada para ele. Quando o empregado de Davi procura Nabal, quando o empregado de Davi chega perto de Nabal, ele diz assim, eu vou dar a minha água, eu vou dar o meu não sei o que, o meu não sei o que lá, o meu, é tanto meu ali, é tanto pronome de possessão, porque Nabal era um cara extremamente egoísta, possessivo. Tudo era meu, minha água, meu camelo, minha carne, meu pão, meu não sei o que, meu não sei o que lá. E ele fala assim, Davi, quem é esse Davi? Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente aqui que foi ensinada a respeito das coisas de Deus, mas você cresceu e se esqueceu. Nabal era descendente de Caleb e foi ensinado nos caminhos do Senhor, mas ele não sabia nada a respeito do propósito de Deus. Ele não conhecia, ele não conseguia reconhecer, ele não conseguia conhecer quem era Davi. Será que você hoje consegue reconhecer ou conhecer as coisas de Deus? As coisas do reino? O que acontece ao seu redor no plano espiritual? Muitos de vocês aqui nasceram aqui dentro, cresceram aqui dentro. Só que eu quero te falar uma coisa, você está sendo Nabal. Você está sendo insensato. Você está sendo louco. Você está sendo possessivo. Você está sendo egoísta. Olha só para o seu umbigo. Deus tem colocado Abigail na sua vida. Deus tem colocado pessoas inteligentes para te ajudar. A beleza do Senhor tem te rondado. A misericórdia do Senhor tem estado perto de você. Só que você não consegue reconhecer isso. Você não consegue reconhecer isso. E você acha, o meu pai é crente, a minha mãe é crente, o meu pai é pastor, a minha mãe é pastora, a minha mãe é isso, o meu pai é aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém vai ser salvo de carona. Não existe carona para o céu. E se você não está aqui querendo ir para o céu, deixa eu te falar uma coisa, você está perdendo o seu tempo. Eu estou aqui porque eu quero ir para o céu, eu quero te levar comigo, mas não de carona. Eu quero que nós vamos juntos. Ninguém vai de carona para o céu. Ninguém vai pegando a rabetola lá da unção do outro. Ninguém vai pegar a prancha da unção do outro, não. Do sacrifício do outro, da entrega do outro, da renúncia do outro. Nabal não reconhecia, não conhecia, não tinha ouvido falar e comparou Davi com um escravo fugitivo. Davi era filho de Jessé. Davi nunca foi escravo. Davi já havia matado o urso. Davi já havia matado o leão. Davi já havia derrubado Golias. Davi já tinha sido ungido por Samuel. A fama dele era extensa sobre Israel. Só que Nabal estava tão concentrado no próprio umbigo, tão concentrado na própria vida, que ele não conhecia Davi. Ele vivia num mundo de meus camelos, minhas vacas, minha água, minha faculdade, meu trabalho, meu concurso, meu carro, meu namoro, minhas realizações, meu passaporte, meu visto, minha viagem, meu PlayStation. Pelo amor de Deus! Nabal estava alienado só no que era dele. E ele não conseguia ter uma visão panorâmica do que estava acontecendo. A linhagem de Nabal não garantiu a vida dele com Deus.
A Bíblia podia ter descrito Nabal com muitos adjetivos pejorativos, mas escolheu 2, que eu acho que para os homens é a pior coisa que um homem pode ser. O primeiro é um homem mau. O segundo é um homem grosseiro. Porque você sabe por que tem muito menino feio que casa com umas meninas bonitas para arrebentar? Porque o cara é gente boa demais. Porque o cara, assim, você olha pra ele, você quer dar 10 reais pra ele. Você quer dar um abraço nele, você quer levar ele pra comer um hambúrguer. De tão gente boa que ele é. Tem cara que você fala assim, gente, como que pode? Será que ela bebeu? Ela não bebeu, ele falou pra ela, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele mandou flores, ele levou para jantar, ele pagou um hambúrguer, ele fez coisas que são agradáveis, que são adoráveis. E uma mulher, eu vou te falar uma coisa, o homem, qual que é o sentido mais aguçado do homem? Quem é homem vai saber responder. Visão. Ô glória! Qual que é o sentido mais aguçado do homem? Visão. Gente, aprende. Qual que é o sentido mais aguçado do homem, Paulo? Ei, Igor! O que é, Igor? Alexa, qual é o sentido mais aguçado do homem? A visão, disse Alexa. Agora, qual é o sentido mais aguçado da mulher? Diga comigo, a audição. A audição. Muitas palavras que nós ouvimos têm o poder de travar ou destravar as nossas vidas, porque nós tomamos para a nossa alma aquilo que nós ouvimos. A Bíblia descreve Nabal como alguém mau e como alguém grosseiro. Mas Nabal era aliançado, seja por acordo, seja por casamento arranjado, seja lá qual foi o tipo de aliança que foi estabelecida para esse casamento, com uma mulher que era bonita e inteligente, uma mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher sábia constrói a sua casa. E aí o texto avança. E quando Nabal dá a recusa de ajuda para Davi, compara Davi com um escravo fugitivo. Agora imagina a cabeça de Davi fugindo no meio do deserto, com um soldado, viu Saul agachado, fazendo cocô e não matou o homem. É aquela coisa toda, e é temor, e é raiva, aquela coisa toda. Sabe quando você fica assim naquele impasse? Senhor, eu vou ser a mulher sábia, eu vou ser a mulher tola. Eu vou ser a mulher sábia, eu vou ser a mulher tola. Tem dia que eu falo assim, Senhor, deixa eu ser a tola só 5 minutinhos. Depois eu peço perdão. Eu falo, não, tem que ser a sábia, né? Tá bom, Deus, tá bom. Aí eu canto, socorro, Deus. Mas Davi estava no impasse. E aí, de repente, ele recebe uma negativa. Ele recebe, não, eu vou te ajudar. E ele é comparado a um escravo fugitivo. Davi, então peraí, fica 200 aí, vem só 400 comigo. E Davi desce em direção à família de Nabal. E ele falou assim, olha, eu vou destruir e eu vou matar, diga comigo, todos os homens. Todos os homens. Só quem é homem fala, todos os homens. Gente, eu tô com medo, porque vocês não estão com certeza que vocês são homens. Diga comigo, todos os homens. Da família de Nabal. E aí eu te digo, um dos empregados procurou Abigail. Porque as pessoas que estão ao nosso redor conhecem quem nós somos. E elas sabem do que você é capaz de resolver ou do que você é capaz de atrapalhar. Nesse caso, Nabal só atrapalharia. Mas Abigail seria a mulher auxiliadora, a mulher que ajuda. E não só a mulher que ajuda, a mulher que resolveria o problema. E o empregado chega perto de Abigail e diz, eu não sei se a senhora está sabendo, mas o nosso patrão deu mole aí e negou um negócio lá para Davi. Davi. Matou um gigante, pá, assim, matou um gigante. Se ele matou um gigante com uma pedrada, o que ele vai fazer com a gente com 400 homens? Olha aí, Davi tá vindo, ó, na gente, vai matar nós tudo. Abigail manteve a respiração. Abigail olhou para a aliança. Abigail olhou para o céu. Não. A Bíblia diz que imediatamente ela tomou uma posição. Ela não ficou contemplando, ela não foi tirar 7 dias de jejum, ela não falou que ia orar, ela não falou que ia pensar a respeito. A Bíblia diz que Abigail imediatamente tomou uma atitude. Sabe qual que é o nosso problema hoje? Sabe por que quando você está vendo a sua casa sofrer ataque, sofrer retaliação, você está vendo todo mundo perturbado dentro da sua casa, as coisas caindo aos pedaços, você está vendo a sua vida desmoronando, sabe por que as coisas continuam acontecendo? Porque você está num estado de contentamento.
ação. Você fica só contemplando o diabo vir e destruir tudo, e arrastar tudo, e levar tudo. A Bíblia diz que imediatamente Abigail saiu e foi fazer pães, foi assar carnes, foi separar queijo, foi fazer um banquete para levar, para saciar. Deixa eu te perguntar uma coisa, 600 homens comem muito? E homens crentes? Era 600 crentes. Gente, 600 caras do centro social. Entendeu? Ô Luiz, lá não é assim, Luiz? Uai. Só quem viu já, gente. Os caras oram no monte, o monte é um prato. Era 600 homens. Abigail se apressou, Abigail correu. E ela foi imediatamente. Ela não pensou. Sabe por quê? Para muitas coisas na sua vida você já precisa estar pronto. A gente fica romantizando quem é guerreiro. Guerreiro não é gente frouxa não, gente. Guerreiro é quem tem sangue no olho. O povo que está lá em Israel defendendo a nação são mulheres, são homens, são moças, são rapazes, são mães, são pais. Mães que olham para os filhos e ficam: fica em casa que eu vou guerrear por você. Eu estou indo para a faixa de Gaza. Eu estou indo esticar o meu peito em favor de você. Eles representam a igreja do Senhor que precisa resistir, que precisa avançar, que precisa lutar. Imediatamente bombardearam Israel, sábado de manhã, sábado de noite, já tinha exército na rua. Imediatamente Abigail se levantou e foi dar um jeito na situação. Imediatamente, calada, sem chamar atenção para si, sem falar com Nabal: ô seu trouxa, ô seu bocudo, ô seu filho de Satanás, ô seu frouxo, ô seu chato. Ela fez isso? Não. A Bíblia diz que ela fez isso em silêncio. Muitas coisas você vai ter que fazer em silêncio. Muitas coisas você vai pagar o preço em silêncio. Ninguém está vendo, mas você está orando. Ninguém está vendo, mas você está guerreando. Ninguém está vendo, mas você está jejuando. Ninguém está vendo, mas você está ralando o joelho no chão. Em silêncio. Nabal não precisa saber o que Abigail está fazendo. Quanto vale a sua casa? Quanto vale a sua linhagem? Quanto vale a sua família? Davi disse: eu vou matar todos os homens. Abigail era homem ou mulher? Abigail era homem ou mulher? Ela não morreria. O problema não era com ela. A ameaça não era dela. A morte não tocaria ela, mas tocaria a casa dela. Mas Abigail era casada com um homem mau. Não importa se a sua casa é má, é a sua casa. Não importa se o seu pai é o capeta, se a sua mãe é a diaba, se a sua irmã é a pombagira, se seu irmão é o Exu, não importa. Não vai me tocar, porque eu estou protegido pela unção de Deus. Mas e a sua casa? Um exército está avançando contra a sua casa. Quanto vale a sua família? Quanto vale o seu pai mau? Quanto vale a sua mãe má? Quanto vale o seu marido mau, a sua esposa mau, os seus filhos maus? Quanto eles valem? Para Abigail não tinha preço. Por isso, imediatamente ela se levantou e preparou muita coisa para 600 homens crentes comerem. Deixa eu te falar, e ela juntou todo mundo, fez uma equipe, e aquilo ali demorou, mas foi imediato. E ela preparou tudo o que tinha que ser feito. E ela disse pro pessoal: vai na frente que eu já estou indo. Sabe aquele momento de preparação? Sabe aquele momento que você respira e fala: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Senhor, e agora? Qual vai ser minha atitude? Senhor, eu vou continuar vivendo o que eu estou vivendo, ou eu vou avançar para o deserto para me expor à sua vontade? Abigail estava em casa. Enquanto ela estava ali, ela estava protegida. Ela podia muito bem ter enviado os empregados, os funcionários dela, falando assim: olha, um funcionário foi fazer o acordo, o outro funcionário dele veio fazer acordo, o meu vai pagar o acordo. Só que tem coisas que outras pessoas não podem fazer por nós. Tem coisa que é você que tem que sair da sua casa e avançar para o deserto. Tem coisa que é você que tem que sair do seu lugar de comodidade e avançar para o deserto. Abigail foi logo atrás de todos os empregados.
E a Bíblia diz que quando a comitiva de Davi estava chegando, gente, imagina 400 homens de exército, aquela cavalaiada, aquela almaiada andando pelo deserto, aquela fumaçada, aquela poeirada. Abigail se apressou. Se apressou. Mais uma vez, a Bíblia se refere a Abigail como alguém que tem atitudes instantâneas, rápidas, reflexo. A Abigail tinha uma coisa que nós não temos hoje em dia, em maioria: senso de urgência, senso de imediatismo, senso de ter que resolver as coisas na hora que elas têm que resolver. A nossa geração é uma geração procrastinadora. A gente sempre deixa para depois, ou sempre deixa para amanhã, o que a gente precisa fazer agora, precisa resolver agora. Abigail não. Saiu e foi para o deserto se expor à vontade de Deus, porque ela podia ser morta, ela podia ser exterminada, ela podia perder. Mas aí eu entendo que naquele momento que ela ficou recebendo a direção de Deus, ela logo em seguida seguiu. Quando ela viu a comitiva de Davi vindo, quando ela enxergou aquela comitiva, a Bíblia diz que imediatamente, rapidamente, logo, ela saltou de onde ela estava. E ela saltou e ficou: Davi, Davi, Davi. Não. Sabe o que a Abigail fez? A Bíblia diz que ela se prostrou. Ela se prostrou, ela deitou, ela se prostrou. Ela se rendeu, ela se colocou. Ela deitou na frente de Davi, na frente da comitiva de Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Para nós isso pode não significar muito, porque a gente é mecânico nas atitudes que a gente tem. Mas para aquela mulher, aquele era um sinal de completa rendição. Ninguém se prostrava a quem não estava completamente rendido. Era uma mulher casada, era uma mulher de família, mas aquele gesto parou um exército. O que você tem feito pela sua vida? O que você tem feito pela sua família que para um exército? Um gesto, uma mulher, uma atitude parou todo um exército. Você para um exército? Você para um demônio que está investindo contra a sua vida? Você para um ataque? Você ora? Você jejua? Você lê a Bíblia? Você guerreia? Você unge? Ontem eu estava no meu trabalho, quinta-feira eu trabalhei o dia todo, ontem eu trabalhei o dia todo. E aí eu estava no meu trabalho e a minha patroa vai alugar um lugar novo. E ela falou: eu quero que você vá comigo, porque o lugar que eu decidi nós vamos ungir. Aí ela falou assim: nós não, você vai ungir. Você tem óleo aí? Aí eu lembrei do Congresso de Mulheres, eu falei: uma mulher de Deus sempre tem um óleozinho na bolsa. A gente usa óleo de batom, querida. O nosso brilho labial do crente é o óleo de unção. Eu falei: tem óleo aqui sim, não tem um só não, tem dois. Vamos ungir. Aí nós chegamos lá num lugar, ela falou assim: o que você achou? Eu falei: você se sente aqui? Você acha que é esse lugar? Ela: gostei. Eu falei: pode ungir? Pode ungir? Pode decretar? Pode liberar a palavra? Pode então derramar óleo aqui? Porque é assim que nós precisamos proceder. O que você tem decretado, o que você tem liberado, o que você tem feito? Quando Abigail se prostrou, Davi parou. E nesse momento, essa mulher é muito doida mesmo. Muito. Ela tinha que ser da Casa da Bênção, essa mulher. Porque aqui na Casa da Bênção, se você não é doido, você está na igreja errada. Aqui, assim, os mais doidos vêm pra cá. Lá em Vitória deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Se os normais vão para Batista, lá uma presbiteriana, né? Aí começou a ficar doido na Batista, Deus traz pra cá, entendeu? Aí começou a ficar doido lá, Deus traz pra cá. É assim. E essa mulher, muito louca por Deus, muito tomada de autoridade, muito tomada de Deus, conseguiu ser ouvida por um rei. Conseguiu ser ouvida por Davi, conseguiu ser ouvida por um homem de Deus. Mulher não tinha voz. Mulher não tinha voz. Pessoas de autoridade tinham que ter audiências para ouvir. Aquela mulher conseguiu uma audiência com o rei no deserto. Ela parou o exército no deserto, exposta à vontade de Deus. E ali ela
Davi, olha, o Senhor me perdoa. A culpa é minha. Eu sou a dona da casa, eu sou a mulher da casa, eu deveria ter prestado atenção, eu deveria ter feito. E ela chamou a responsabilidade de um homem louco, insano, insensato para si. Sabe por que muitas vezes as coisas não começam a acontecer, não acontecem na nossa casa? Porque você sempre coloca os seus problemas no abuso que você sofreu de seu pai. Você sempre coloca os seus problemas no abuso que você sofreu da sua mãe. Ah, porque me abusou, porque me abandonou, porque me deixou, porque me negligenciou. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso dói, isso fere, mas pare de usar a sua dor de muleta. Aquela era uma oportunidade de ouro para Abigail se ver livre de Nabal. Olha, rei, eu estou aqui. Deixa eu te falar, eu sou Abigail, linda, inteligente, gata, né? Tenho vários seguidores no Instagram de Israel. E eu estou aqui para te falar que o meu marido é nuts, o meu marido é doido, o meu marido não bate bem, ele é muito Zé Ruela mesmo. E eu quero te falar, pode descer e pode matar todo mundo. Porque daí eu fico viúva pode casar de novo. Ela podia ter se visto livre daquela situação, mas ela chamou a responsabilidade para si. Ela não fez a dor dela de maus tratos, de abandono, de grosseria, de uma vida ríspida, de uma vida dura. A Bíblia diz que Nabal, o empregado, fala com ela assim: eu estou falando isso com a senhora porque a senhora sabe que ninguém consegue conversar com Nabal. Nabal é uma pessoa impossível de diálogo. Nabal, ninguém conseguiria dialogar com ele. E eu estou falando isso com a senhora porque eu sei que com a senhora a gente pode conversar. Quando Abigail chega diante de Davi, ela ali encontra o favor tomando a responsabilidade para si. Há muitas coisas na nossa vida que precisam crescer, que precisam avançar, que precisam ser libertas, que precisam prosperar, que precisam florescer, que precisam morrer, que precisam deixar de existir, que precisam findar, que precisam terminar. Mas ainda não aconteceu isso porque você está usando a sua dor de muleta. Nabal é a sua muleta. Chame a responsabilidade da sua vida, da sua situação, da sua família, da sua casa para você. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quantos anos você tenha. Não importa onde você está posicionado na fé com o Senhor. Ele te ajudará. Amém. Ele te ajudará. A Bíblia diz que a batalha é do Senhor. A nossa batalha é dele. Se eu estou agarrada com ele, se eu estou colada com ele, meu irmão, se eu tenho certeza que eu estou ligada com o Senhor, não para na minha frente. Porque a batalha é dele. É ele quem vai guerrear. É ele quem vai guerrear. Davi viu o favor e concedeu o favor a Abigail. E ele disse: ok, muito obrigado porque você me poupou de fazer uma tolice. Eu não vou derramar sangue inocente. Eu não vou sujar as minhas mãos. Naquela conversa, Abigail, muito inteligente, conseguiu usar argumentos bíblicos. Conseguiu usar argumentos, vamos dizer assim, cristãos, que não eram cristãos ainda na época, né? Mas só para você entender. Argumentos cristãos, argumentos bíblicos, argumentos com princípios. Para dizer: olha, o senhor não pode ter sangue de inocentes nas suas mãos. Não pode ter sangue de insensatez. O seu nome é Davi, o seu nome não é Nabal. Não haja como Nabal sendo Davi. Continue sendo Davi, mesmo tendo a oportunidade de ser Nabal. Davi parou, Davi voltou atrás, aceitou aquela oferta, aceitou aquele sacrifício e disse: volta em paz para sua casa. E agora, para mim, vem a parte mais surpreendente do texto. Naquele momento, Abigail estava livre no deserto, mas ela volta para casa. Ela volta para Nabal. Ela volta para um lugar de dor. Ela volta para um lugar de maldade. Ela volta para um lugar de grosseria. Ela volta para um lugar de desprezo. Ela volta para um lugar de abandono. Porque o lugar não determinava quem Abigail era. Sua família não te determina. Sua casa não te determina.
Seu passado, sua linhagem não te determina. Não determinou quem Nabal seria. Não determinou quem Abigail seria. Um tinha tudo para dar certo e não deu. Outro não tinha nada para dar certo e deu super certo. Ela voltou para casa. E quando ela chegou em casa, ela pegou o marido orando. Ela pegou o marido fervoroso, rodando no manto do ministério do profeta, escutando fogo no pé. Não. Ela pegou o marido, bêbado, fedorento, catinguento de cachaça. E ela pegou o marido farreando e dando um banquete como um banquete de rei. Olha que afronta, olha que desaforo. Ele negou o sustento para um rei e deu um banquete como um banquete de rei. Ela olhou para aquela situação. E se fosse a gente ia pensar, por que eu não deixei matar esse Lazarino? Devia ter morrido essa praga. A Bíblia diz que Abigail olhou, parou, foi dormir, foi descansar, porque o que ela tinha que fazer ela já tinha feito. E ela esperou Nabal estar sóbrio no outro dia de manhã. E ela procurou Nabal. E ela contou para ele tudo o que havia acontecido, sem pegar o crédito para ela. Sem chegar e falar, resolvi tudo aqui, tá? Vocês estão vivos? Minha causa. Não. Ela esperou ele estar sóbrio, em condições de ouvir. Porque é num momento de sobriedade que Deus vai te dar capacidade. Vai haver um momento que a sua voz vai ser ouvida dentro da sua casa. Vai haver um momento que as pessoas vão estar querendo ouvir o que você vai falar. Espere este momento, fique atento aos sinais, fique atento a este momento e não hesite em falar. A Bíblia diz que Abigail contou detalhadamente, sem hesitar, tudo o que havia acontecido. Sabe o que aconteceu com o homem? Eu sou paramédica, né? Eu fiz pós-graduação em nada de medicina. Eu não sei nem colocar um band-aid. Meu filho coloca o band-aid do avesso, entendeu? Mas eu entendo que Nabal deu um AVC. Eu entendo que a Bíblia diz que ele ficou paralisado. Ele deu uma reação ali no corpo dele. E ele ficou paralisado. E dias depois, o Senhor, diga comigo, o Senhor. Diga comigo, o Senhor o feriu de morte. Davi sobreviveu ao deserto porque não feriu a autoridade de Saul. Nabal morreu em casa porque feriu a autoridade de Davi. Se você está aqui, cuidado com as autoridades que você tem ferido. Cuidado com as autoridades que você tem tocado. Cuidado com as autoridades que você tem caluniado. Cuidado com as autoridades que você tem colocado debaixo da sua prepotência. Cuidado, porque o destino de todo Nabal é a morte. Primeiro, as coisas param de acontecer. Nabal ficou paralisado. Tem muita gente aqui que está paralisada porque negligenciou a autoridade, negligenciou liderança, negligenciou pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Mas deixa eu te falar, se você não se arrepender, o próximo passo é a morte. O Senhor vai te ferir de morte. Não sou eu, não é o irmão que está do seu lado, é o Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar, diz a Bíblia. Quem pode se livrar das mãos do Senhor? Entenda isso. Ele é poderoso para livrar, mas ele também é poderoso para fazer o que ele quiser. Nabal se paralisou, Nabal morreu. Para Nabal, sem arrependimento, tendo recebido toda a vida, toda a herança, toda a linhagem, a vida dele já havia acabado, cessado, findado. Naquele momento, uma Abigail que veio sei lá de onde, uma Abigail que não tinha nada a favor dela, tinha um casamento abusivo, tinha uma família abusiva. Abigail que era uma mulher no Oriente, com um casamento arranjado. Abigail que estava ali, sem nada para dar certo na vida dela. De repente vê o marido morrer.
Em momento nenhum ela se desesperou. Em momento nenhum. Algum tempo depois, pouco tempo depois, Davi fica sabendo da morte de Nabal. E deixa eu te falar, enquanto Samuel morreu, no capítulo 25, versículo 1, a Bíblia diz que todo Israel se lamentou e chorou. Mas quando Nabal morre, há uma festa. Quando Nabal se vai, Davi diz: oh, que coisa boa, hein? Eu não precisei tocar, Deus tocou. Eu não precisei fazer, Deus fez. Eu não precisei colocar a minha justiça. Deus colocou a justiça dele. A sua ausência é motivo de dor ou motivo de comemoração? Quando você se vai, as pessoas aplaudem, dão graças a Deus, ou elas lamentam profundamente a sua ausência, a sua perda? Você precisa ser alguém que faça sentido. Você precisa ser alguém que é memorável. Que as pessoas façam coisas em sua memória. Façam coisas por você. Por sua causa. Davi fica sabendo. E então ele chama Abigail. E deixa eu te falar uma coisa. Ô mulher top. Quero fazer um curso para as moças chamada Abigaindo-se. Não tem um Noronha, Ciro? A gente vai fazer Abigaindo-se. Eu tenho que aprender a pronunciar, né? Abigaindo-se. Ô mulher top. Olha, a terceira coisa imediata. O marido tinha morrido. A mulher estava rica, gente. A mulher era uma viúva rica, bonita, inteligente. Imagina você. Às vezes a gente não é nem tão bonita, nem tão inteligente, a gente é pobre. E a gente já está se achando gás da Coca-Cola. Imagina você, bonita, rica, inteligente e viúva. Você fala assim: agora o mundo é meu. Lá. Abigail ficou viúva, bonita, rica, inteligente, top das galáxias. O rei conhecia ela. Só que ela não deixou ele subir para a cabeça, não. O rei falou assim: eu quero que você seja minha esposa. Todo rei precisa de uma mulher top ao lado dela. Meninas que aqui estão, vocês estão querendo casar com o burro do Shrek. Vocês estão querendo casar com o Shrek. Começa a pedir a Deus um rei. Começa a pedir a Deus um homem que governa. Quem governa a casa é o homem. Quem manda na casa é o homem. Quem lidera a casa é o homem. Quem pastoreia a casa é o homem. Começa a pedir a Deus um líder sobre a sua vida. Para de ser feminista, burra, do sovaco cabeludo. Começa a ser feminina, cheia de Deus, mulher de unção. Começa a pedir a Deus: Deus, me dá um rei. Me dá um rei. Né, Flaviano? Me dá um rei louro. Do olho azul, pai. Envia, Senhor, meu rei dinamarquês. Eu tinha que ter filmado a Flaviane contando pro meu pai lá em BH sobre o marido dela. E o meu pai assim pra ela. Mas tá certa, Flaviane. Isso aí. Peça pra Deus. Deus, me dá um rei. Deus enviou um rei pra Abigail. E você acha que ela ficou assim: pera aí rapidinho que eu vou decidir se eu quero, se eu não quero. A Bíblia diz que imediatamente ela falou: agora eu sou rica, sou bonita, sou inteligente e vou casar com o rei. A Bíblia diz que imediatamente ela pegou as coisas dela, colocou tudo em cima do jumento e picou a mula dela. Ela não precisava fazer isso. Não é errado ser viúva, mas só quem já esteve diante do rei sabe o privilégio que é viver aliançado com o rei. Só quem já se prostrou diante do rei sabe o que é viver diante de um rei, estar com ele. Ela podia ter continuado bonita, rica, inteligente, viúva, mas ela preferiu se aliançar a um rei. Se aliançar a um rei conectado com ela. Nós estamos aqui. Tudo isso que é feito na igreja, tudo isso que é feito a nível de Brasil, de mundo, é para que você desperte em ser a alegria do Pai, a alegria do seu Pai. A sua vida alegra o Senhor, ou sua vida é uma vida insensata? Sua vida é uma vida celebrada, ou sua vida é uma vida que não faz diferença para ninguém? Nós estamos aqui.
Deus tem algo novo, algo fresco, algo sobrenatural. A onda de Deus que está vindo sobre nós é algo que vocês não têm ideia. Só que só vai se molhar quem se expor a essa onda. Quem sair de casa e for para o deserto se prostrar diante do rei. Sair de casa não é fácil. Ir para o deserto não é fácil. Se prostrar diante do rei não é fácil. Mas deixa eu te falar, não importa o Nabal que você tenha na sua casa, na sua vida, na sua família, deixa Deus tratar com ele e continue tendo atitudes imediatas, rápidas, constantes, e atitudes de princípio, atitudes de fé. Nós estamos aqui hoje, nós estávamos aqui ontem, nós estaremos aqui amanhã. Nós estaremos na presença de Deus mais por quanto tempo? Até que Ele venha. E sabe o que o Senhor espera? Que você saia da sua casa, que você vá para o deserto, que você se exponha à vontade dEle, e que você volte para ser e para fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer em você e através de você. Nós precisamos ser a geração de pessoas que têm senso de urgência. Os nossos antepassados na fé, os nossos pioneiros, tiveram mais tempo do que nós temos. Tiveram mais calma para fazer e para construir e para realizar coisas do que nós temos hoje. O nosso tempo é um tempo urgente. A Bíblia diz que nos últimos dias, os dias seriam abreviados, seriam encurtados. Hoje as coisas acontecem numa velocidade tremenda. A sua reação precisa ser uma reação de velocidade. A sua reação precisa ser uma reação de constância. Você precisa reagir. Reagir. Não importa de onde você veio. Não importa quem foram as pessoas atrás de você. O Senhor te chama pelo seu nome. Quando o Senhor diz, eu sou o Deus que te chama pelo seu nome, Ele diz, não importa a sua linhagem. Eu não vou te chamar pelo nome dos seus pais. Eu não vou falar, olha o filho da prostituta, olha o filho do drogado, olha o filho do traficante, olha o filho do ladrão, olha o filho da louca, olha o filho do bêbado, olha o filho da abortista, olha o filho do capeta. Não! Eu vou te chamar, olha a Amanda, olha a Juliana, olha a Flaviane, olha o Caio. Eu vou te chamar pelo seu nome. E o Senhor quer te chamar pelo seu nome hoje. Eu quero que você fique de pé nessa manhã. Nós sempre, temos o costume de chamar à frente pessoas. Mas eu quero que você fique livre hoje. Nós vamos orar por pessoas que querem deixar de viver com dores, com nabais de muleta e querem avançar para serem expostos à vontade de Deus. Ontem, enquanto o pastor Vagnão ministrava, quebra o seu vaso, deixa, faça a vontade de Deus. Eu pensei, Senhor, glória a Deus, é isso aí, Senhor, vamos para o deserto nos prostrar diante de Ti. E que seja feita a Tua vontade, a Tua misericórdia sobre nós. Quero que você fique. Quero que você esteja livre para se prostrar. E nós vamos orar por vocês. Amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai pelo dia me atraiu, e o
seu propósito. Deus, nós oramos por moças, por rapazes, por homens, mulheres, crianças em questão, que querem ser reposicionados no propósito do Senhor. Pai, até então nós temos confiados em cavalos, carroças, heranças, legados,